Oi, meu nome é Samuel. Eu vou apresentar 5 questões de termoquímica da habilidade H9 do professor Ricardo. Então, essa aqui é a nossa primeira questão da habilidade H9. Então, aqui a gente teve que reescrever a equação química, né? Demonstrando as ligações. Daí, o segundo passo, a gente determinou a quantidade de energia absorvida, que é o reagente, no caso, né? Que ela sempre vai ser positiva, independente dos sinais, né? Então, aqui a gente utiliza o ER, né? Para falar sobre o reagente. E a gente descobriu aqui, ó, que o nosso ER deu 1056. O nosso produto, ele já é a energia liberada, né? Então, ele é negativo, independente do sinal. E a gente usa o EP para falar sobre o produto. Nós temos o nosso cálculo aqui, que a gente fez, usando essa parte aqui que a gente teve que reescrever a equação. E a gente descobriu que o nosso produto é de menos 966. Agora a gente tem o cálculo, utilizando o ΔH, né, envolvendo a energia de ligação, que o ΔH nada mais é do que a energia absorvida mais a energia liberada. Então aqui nós temos todos os nossos cálculos, né, com o resultado da primeira mais o resultado da segunda, que se resultou em x igual a 95. Aqui nós temos alguns dados das questões, e esse é o resultado da nossa primeira questão da H9. Nossa segunda questão é sobre entalpia de formação. Então aqui nós temos alguns dados, que o óxido de cobre 2, né, é o CuO, ele vale menos 37,6. E o nosso óxido de cobre, o 1, ele é Cu2O, que ele vale menos 40,4. Aqui nós fizemos um cálculo, né, que é 1 mol vezes o menos 40,4. E o 2 mols vezes menos 37,6. E aqui é o nosso HR e o nosso HP. O HR a gente colocou do 1 mol, né, que é o menos 40,4. E o HP é o menos 75,2. Aqui nós temos o ΔH. Então, um pouquinho antes de falar essa parte, queria falar que o valor de entalpia, né, ele sempre vai ser zero. Então, porque toda substância simples, no estado padrão, ele atribui-se o valor zero, né? Então, só para deixar explicado essa parte. Então, a gente tem a variação de entalpia, né? Que é o ΔH igual ao HP menos o HR, que é o que nós temos aqui. O ΔH igual a HP, que é o 75,2, igual está aqui, ó, menos o HR. Então, a gente já tirou aqui por causa dos sinais, né? Então, a gente mudou para positivo. E aqui está negativo. Então, como esse número aqui será maior, o sinal de negativo prevalece. E nós fizemos as contas aqui, e o nosso ΔH deu igual a menos 34,8. Esse seria o resultado da nossa questão número 2. A nossa número 3 é sobre propagação de calor. Então, aqui pede para marcar a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Aqui eu tenho anotado as respostas. Então, aqui eu vou falar a resposta certa, mas no documento vai ter a pergunta e tudo mais. Então, a letra A, ela está errada, porque aqui diz, ó, condução e convecção só ocorrem em meios materiais. Está incorreto aqui. A letra B diz assim, ó, a irradiação de calor ocorre em qualquer meio material. Também está incorreto. A letra C é a letra que está correta, que diz assim, ó, a convecção é o processo de propagação de calor que proporciona o efeito das brisas marítimas, que seria o correto. A letra D seria errada, né? Então, que seria a troca de calor nos líquidos, em que ela ocorre por meio da convecção. E a letra E também estaria errada, porque diz que a irradiação ela é um processo de transferência de calor, e ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas.
Então, a correta seria a nossa letra C. E a pergunta estará no documento. Então, a nossa número 4, aqui pede assim, ó, a gente deve determinar a quantidade de energia absorvida no reagente e liberada no produto da reação. O reagente, a gente usa o ER para falar sobre ele. Então, aqui a gente tem nossos números, né? E o nosso ER deu 1450 kJ por mol. Então, antes de continuar, eu vou falar aqui, ó. Aqui somos alguns dados que nós temos. Então, o 950 foi o reagente, o N2 foi utilizado aqui, ó. Foi utilizado. O 500 também. Então, já está sendo mostrado que a gente está usando os nossos dados. O produto, ele é exposto pelo EP. A gente fala o EP sobre o produto. Então, aqui a gente também está usando. Então, fica menos 2 vezes x. E o ΔH. Aqui, ó. Que o ΔH nada mais é do que a energia absorvida mais energia liberada. Então, a nossa energia absorvida foi de 1450 mais menos 2x, que é a energia liberada. Então, aqui fica 90 igual a 1450 menos 2x. E assim a gente colocou aqui os valores. E o nosso x deu igual a 680 kJ. Aqui a questão para vocês. A nossa última questão, número 5. Então a gente reescreveu a equação aqui, ó, demonstrando as ligações existentes, né? Então a primeira parte a gente teve que fazer o reagente, o cálculo do reagente, que a gente utiliza o ER para falar sobre ele. Então a gente colocou os dados aqui e o nosso ER deu 2.656 kJ mol. O nosso produto, a gente usa o EP para falar sobre ele. Nosso produto, colocamos os cálculos aqui também. O EP, ele ficou igual a menos 3.188 kJ. O nosso ΔH, ele é nada mais, nada menos do que energia absorvida mais a energia liberada. Então, a energia absorvida foi de 2.656, que foi o resultado do nosso reagente, mais o resultado do produto, que foi menos 3.188. Como 3.188 é negativo e é maior do que 2.656, o sinal prevalece o negativo. Então, sendo assim, o nosso ΔH equivale a menos 532 kJ mol. Aqui nós temos os dados da questão. E a gente queria descobrir o nosso ΔH, que é o que a gente conseguiu fazer aqui, ó. Descobrimos que é 532 kJ mol. Então, obrigado pela atenção e até mais.